Eu trouxe a minha primeira pauta hoje, tô super orgulhoso. Ela é risível, é um papel... É um pedaço de A7, né, cara? Soldado! Rola o dado, soldado! Sim, senhor! Sim, senhor! Falha crítica! Ai, meu Deus! No chão, paga 20, soldado! Senhor, sim, senhor. Que palhaçada é essa, não? Bem-vindos a mais um Voz da Terceira Terra. Esse foi uma tentativa de Sargento diabético! podcast com insights para DMs, GMs, narradores e capitães, soldados, sargentos e generais de maneira geral. Tá jogando RPG, a gente dá insight para você. Tipo assim, é líder do seu esquadrão de mesa de jogo, a gente dá dica para você. Estamos aqui hoje, eu me enrolo bastante nos começos ainda, beleza? Beleza. Eu sou o Marcelo, aqui do meu lado tá o Alexandre, Diabético, oi? ali na frente tá o Ivar, Opa! ali na guarita tá o Arthur. Olha eu aqui. E hoje nós vamos falar sobre jogos militares. Acho que jogos militares fica parecendo que a gente vai falar de jogos de tabuleiro, né? Vamos falar sobre... O tema é jogos... Campanhas e aventuras militares. Ótimo, muito obrigado, Ivar. De nada. De nada, senhor! Sabe o que eu preciso começar a fazer? Fazer aqueles cartõezinhos, que nem o Luciano Huck tem, assim, ou o Faustão, que ele fica lendo no cartãozinho. É isso aí, vou começar a fazer. Porque eu tenho uns 2 quilos daquilo em Vai casa. virar talk show aqui. Sabe aqueles daqui a pouco, cartõezinhos né? de papelão, de duro, assim, de... Como é que chama aquilo? Fichamento. Isso, aqueles cartões de fichamento. Eu tenho uns cartões de fichamento que são a metade do A cartão. palavra vem né? em inglês e não vem em português. Eu vou começar a usar aquilo, porque tem um monte que eu não uso. Tá? Ai, Deus. Eu vou chegar pra Luciana e falar pra ela em inglês assim, My Wanted, tradução, minha querida. Cadê os Como é que você falou? Fishman. Os Fishmans. Que amor. Where is this? Porque os, né? Fishman. É inglês arcaico isso, não é? Não, é inglês tosco. Bom, o tema de aventuras militares ou de cenários militares é problemático, primeiro porque muita gente não gosta. Muita gente não gosta de aventuras militares. Eu gosto pra caramba. Arthur, você gosta? gosto. Ivar? Eu gosto desde que seja, assim, uma parte da campanha que a campanha não fique só nisso. Seja light. Não. Que seja que a campanha seja variada, que possa incluir esse tipo de aventura militar, Mas em que você... que não fique só em campo de batalha. Tá, então vocês não serão soldados, por exemplo. Não, tem que definir primeiro que tipo de campanha militar. Porque existe a campanha sim. militar de soldados, né, que você falou, que a pessoa tá no campo de batalha, e a campanha militar que as pessoas são generais ou estão num posto acima que ela Ou comanda. Forças especiais. Então, não era Ou nisso que eu forças não especiais. era nisso que eu estava pensando. Quando eu tô pensando em campanhas militares, a primeira coisa que você quer numa campanha militar? Eu não perguntei, diabético, você gosta de campanhas militares? Não. Beleza, ótimo. Então nós temos 2 sim, um talvez e um não. Ótimo. A gente jogou aquele playtest do Mac Warrior, do A Time of War. Aham. Aquilo lá seria uma aventura militar? Sim. Sim. É um dos 2 estilos. Você tem 2 estilos de campanha militar. Porque quando você pensa numa campanha militar, vamos pegar exemplos de filmes. Você tem o tipo de filme que é bem dramático. O Resgate do Soldado Ryan. Atrás das linhas inimigas. Atrás das linhas inimigas. Qual que é aquele outro... Platum. Certo. São coisas bem dramáticas, que mostram o horror da guerra. Você vai jogar campanhas militares pelo drama, sabe? Morte sem sentido, líderes malucos. Esse é legal pro mestre. Trauma, Se o mestre depois de não combate. gosta... Trauma, O mestre não gosta de um personagem, você levou um tiro, morreu. Faz Esse é o outro personagem. tema, então, esse é o tema desse tipo de aventura. Porque assim, quem é que quer estar numa campanha militar? Nesse tipo de jogo, ou aquele soldado anônimo, que é o Jarhead. Viram esse? Viram esse, não é? Muito bom. Muito bom. Porque assim, você não quer estar lá. Ninguém quer estar lá. Aventuras de Primeira Guerra Mundial. A última coisa que você quer é estar naquela trincheira. Band of Brothers, você viu? Band of Brothers. A última coisa que você quer é estar lá, cara. Você não quer fazer aquilo e você tem que lidar. Primeiro com uma situação. Você não tem nada a ver com aquilo. Aquela guerra não é sua, mas você está lá. Você tá recebendo ordens. Você está recebendo ordens. Você tem que fazer coisas que você não quer fazer. Sabe? Então esse é o drama. Às vezes sim, às vezes não, né? Depende da mesa, né? Então, esse é o drama. A aventura militar é dramática, mais realista. Depois eu vou falar mais aprofundadamente como fazer esse tipo de aventura, mas tem esse tipo. E tem um outro tipo de aventura, não é muito diferente da aventura de D&D, por exemplo. Vocês são ou soldados no front, mas sem comunicação com o seu destacamento, ou forças especiais,
ou Mercenários. E aí é uma coisa bem mais heróica. Aí já é a Ponte do Rio Kwai, Mesh. Que mais? Rambo. Que geralmente é dividido assim também, né? Essa primeira que você falou Fala no microfone. desculpa, essa primeira que você falou do soldado que tá indo forçado, que tá recebendo ordem, que não queria estar lá, geralmente ela é feita no nosso tempo, no nosso mundo. E é heróica, que o cara foi treinado, o sniper que ele tá lá. Não sniper, mas é mais medieval. Maqueira, né? mais... Não necessariamente, você pode pegar aquela série... Eu acho que geralmente sim, mas não é necessário, não é 100% verdade isso. Né? Você aquele pode fazer. filme Navy Seals com o Charlie Sheen, aquele filme horroroso lá do Stallone, Mercenários. Se você pegar o próprio filme do Senhor dos Anéis, o segundo, a Batalha do Abismo de Helm, quer dizer, não os heróis, mas você vê o pessoal que tá lá dentro, os soldados. Mas quando eu tô pensando em campanhas militares, eu tô pensando em coisas realistas. Modernas. Ou Primeira Guerra, ou Segunda Guerra, ou moderna. No final, eu vou falar que você pode fazer isso com o Império Romano, por exemplo. Pode. Porque é a origem de todo o conceito militar que nós temos. Mas você começa a afastar muito, você começa a abrir demais o leque, aí começa a entrar outros fatores em conta, como no D&D, por exemplo, tem o lance da fantasia. Mas vamos pegar campanhas militares mais heróicas. Tava tentando lembrar de um filme, agora esqueci, cara. Esse tipo de filme heróico, sabe? Rambo é que o cara tá sozinho. Mas muito heróico. Mas o cara tá sozinho. Pensa em grupos, pensa em tropas de, tipo assim, Comando Delta ou Força Delta com Chuck Norris. Esquadrão Classe A. Esquadrão Classe A. Esquadrão Classe A que é Forças Especiais, praticamente. Igual eu falei, Navy Seals com Charlie Sheen, quem é que nunca viu Mas esse eu filme? acho que ainda tem outra campanha, outro tipo de campanha militar. Que Aquelas vocês séries são, tipo, tenentes, subtenentes, que vocês comandam pelotões. Você pode ir progredindo. Porque você isso aí seria mais... Não teria tanta batalha em tabuleiro, mas seria mais intriga. Seria um jogo mais de intrigas entre... Então, mas aí o lance de ser militar é só um pano de fundo. Sim. Eu tô pensando nas campanhas militares como o foco é a guerra, né? Ah. Então, aqui tem uma série, Soldier of Fortune, eu não sei quantas temporadas teve, eu só vi uma. Passou há NP anos atrás no AXN. Não é difícil de achar. Tem DVD do Soldier of Fortune, eu já vi. Eu não sei se tem uma temporada ou se tem duas. Tem aquela série fantástica, teve 4 temporadas que passou... Onde foi que passou? No AXN? The Unit, que no Brasil chamou Tropa de Elite. Mas aí é um pouco mais... É um pouco mais heróico. As pessoas... Tropa de Elite era uma coisa meio urbana, assim, e eu só vi 2 episódios, assim, que eram filmes, na verdade, né? Era produção nacional. Chamaram The Unity de Tropa de Elite, mas a série é muito boa, porque ela tem o lado mais heróico. Tô meio confuso aqui. Os caras fazem aquilo porque eles gostam, né? Eles são a unidade porque eles gostam, mas tem todo o drama, que isso é bem legal, tem todo o drama com as famílias, sabe? Sei. Que não é no campo de batalha. Mas esquece o drama das famílias em casa e pega só o drama deles no campo de batalha, nas missões especiais. Filme lá tem o Black Hawk Down, que é o Falcão Negro em Perigo. Que aí esse é mais dramático, mais realista, daqui o conceito do que eu tô fazendo aqui, né? Então assim, você tem esses 2 focos. Você vai escolher o que você quer. Porque você tem que ver se os seus jogadores gostam de um ou do outro. Aventuras heróicas, geralmente todo mundo gosta. Porque você tá lá, na verdade, pra matar comunista, entendeu? Você não tá lá... Por mais que você tenha um componente de drama... Bom, assistam hoje ou com a cabeça... Né? Matar aliado. Tem gente que curte. Assistam hoje com a cabeça, tipo assim, adultos. Assistam Rambo Programado para Matar e Rambo 2. Ignorem Rambo 3, tá? Assiste Rambo 1 e Rambo 2. Cara, aquele filme é muito dramático, sabe? Ele passa uma mensagem, uma crítica muito boa. O 3 não, o 3 é o Rambo destruindo helicóptero. O 3 é testosterona pura. Exterminador do Futuro Rambo, né? Ignora o final do Rambo 2, por exemplo, que o Rambo com uma bazuca é mais rápido do que o cara com o dedo no gatilho do helicóptero. Ignora aquela cena. O resto todo, o filme é muito dramático. Então, vamos pegar esse tipo de coisa. Seus jogadores gostariam? Você propõe para os jogadores. Vocês querem uma campanha mais dramática? Vamos ver o horror da guerra? Pode ser mais Platoon, que é bem horror, chocar, bem nojento. Ou pode ser uma coisa mais Band of Brothers ou Resgate do Soldado Ryan. Apocalipse Now. Apocalipse Now é bem... mostra a loucura da guerra e tal. Isso. Mostra que muitas coisas não fazem sentido para quem tá ali dentro, né? Ou uma coisa menos chocante, mas ainda assim dramática. Como aquele Atrás das Linhas Inimigas, até que tem umas coisas bem nojentas, mas assim... Como é que chama aquele? Cartas de Iwo-Jima, é isso? Cartas de Iwo-Jima, que é bem dramático mesmo. Não vi. Tem os 2 estilos. Tem a degradação humana na guerra e tem a parte triste da guerra. Né? Desenhos animados japoneses gostam muito de mostrar a parte triste da guerra, né? Mas tem o estilo da degradação humana. Acho que o estilo da degradação humana não é muito legal no mesmo jogo, porque todo mundo sai meio deprê. Só se esse for o intuito, E né? também porque é uma coisa mais visual, né, Mas cara? eu acho que é raro esse ser o intuito de uma mesa de RPG. Pode acontecer, mas eu acho que é eu raro. acho que Os emos que jogam RPG gostam de sair deprimidos. Né? Eu acho que dá pra fazer um jogo com uma carga dramática e heróica. Emo não joga RPG, Emo assiste Crepúsculo. Mas eu acho que dá pra fazer um jogo com uma carga bem dramática e ao mesmo tempo heróica. Eu vou falar de novo o exemplo de Band of Brothers ou do Resgate do Soldado Ryan,
sabe? Que é dramático, mas é heróico. Aquela hora em que o Tom Hanks... Gente, a gente vai dar um monte de spoiler de filme velho aqui, tá? Vocês, com licença. Aquela hora que o Tom Hanks, que ele tá atirando, tá lá todo deitado assim, atirando no tanque. Com um revólver, né? Com um revólver. Aquela cena é muito heróica. E ao mesmo tempo muito dramática. Porque você sabe o que vai acontecer só de olhar, né? Mas quer dizer, o próprio personagem, ele tá confiante que ele vai derrubar o tanque. E como é que vocês fariam, como é que vocês montariam esse cenário, esse clima de drama numa guerra, num jogo de RPG? Eu teria muita dificuldade. Por não gostar do tema, eu acho que eu não saberia nem por onde começar. Eu acho que você, nesse ponto, tem que conhecer um pouco melhor os seus jogadores e começar a jogar coisas que vão contra os valores deles. Por exemplo, você matar uma vila que tem crianças, você deixar os personagens feridos ou incapacitados, não só em termos de ponto de vida, mas, sabe, com ferimento em braço, incapacidade de usar arma, alguma coisa assim. Porque isso é mais ou menos o que se aproxima do horror da guerra. Você tá lá impotente e você sabe que não vai demorar muito para você morrer. E se você sobreviver... Pra fazer isso, Ivar, você precisa ter... O mestre precisa ter bastante, ou alguns NPCs para criar essa contradição. Dentro do pelotão ou da tropa que os... São dois pontos interessantes. É legal você ter, assim, aquela pessoa mais extremista, que curte a guerra, tipo, sei lá, o Wolverine, o filme do Wolverine só, que o irmão dele, lá, o Dente de Sabre, é o cara que gosta de matar os outros. E ele, então, tem aquela... Então, ou ter dentro do grupo as pessoas que têm essa predisposição para ser o cara mala do grupo, ou o cara que tem uma outra visão, mas intencionalmente para criar essa discórdia entre o grupo. Eu acho que não precisa necessariamente, porque não precisa, mas porque, um primeiro, para fazer o que o Ivar falou, que tem que fazer coisas horríveis, por exemplo, sei lá, vocês vão Segunda Guerra, vocês têm que ir lá assassinar um nazista, e você chega que na verdade vocês estão indo matar ele na cidade e está de folga com a família, ou então destruir por exemplo, colocar uma bomba numa igreja que os nazistas estão guardando, sei lá, ou os árabes estão guardando alguma coisa, mas você descobre que tem um culto lá, ou tem refugiados. Fazer essas coisas, tem várias situações em filmes você que lida contra valores e você coloca uns tabus na mesa. Ou são civis que estão atirando pedra em vocês. Né? Os civis não vão deixar vocês passarem, só que vocês têm que chegar do outro lado, porque lá tem um terrorista fugindo com uma bomba suja, por exemplo. É uma das cenas assim do Homem da Máscara de Ferro, né? Que é uma turba de camponeses e jogam um tomate podre nos mosqueteiros, no D'Artagnan. Né? Então, para fazer isso, é importante então que os jogadores eles não possam ter a opção de falar, não vou fazer isso. Sabe? Porque numa campanha militar você não pode ter o Maverick, você não pode ter o cara que fala assim, que se dane, eu não vou fazer isso. A ideia é, eles são... subordinados. Eles fazem parte da linha de comando de alguma maneira. Podem ser recos apenas, ou podem ser sargentos, podem ser tenentes, podem ser capitães. O importante é que eles fazem parte de uma linha de comando. E como é que você faz isso? Com patentes. Tá? O jogador vai ter qualquer tipo de patente que for. Se for num jogador num jogo de Império Romano, vai ter o Centurião, o Decurião, vai ter tudo isso. Mas o importante é ter as patentes para esse tipo de coisa. A rigidez da linha de comando. E é mais importante ainda, Arthur está falando, tem que ter o cara que é o escroto, não precisa. O importante é ter um dos PCs, o líder do esquadrão, ou do batalhão, ou do destacamento. Sabe? São 4 pessoas, vai ter um sargento. É um grupo maior, assim, um jogo de Savage Worlds, por exemplo, que favorece você ter os extras. Cada jogador comandando 3 soldados também, né, os extras. Aí você vai ter um tenente, ou um capitão, que vai comandar aquela galera. Tem que ser um PC, tem que ser um jogador. Porque se o cara tá mais acima da linha de comando, ele vai ter, em jogos tem vantagens, vai ter aquele negócio de cumprimento do dever, aquelas coisas. É importante militar também que dá vantagens para ele e algumas desvantagens também. Porque é fácil você colocar um NPC escroto, sabe? Dizendo assim, você tem que fazer isso, soldado, eu não quero saber. Igual, por exemplo, na Rocha, por exemplo. Tem uma hora que tem um impasse lá que sobe o pessoal do Michael Biehn e fica lá em cima o pessoal daquele outro cara que eu não lembro o nome, que eles sobem como é que chama lá onde toma banho? Nos chuveiros, só que os caras pegam eles. Então eles ficam assim, ele dá a ordem assim, fala pros seus homens largarem as armas e se renderem. E o Michael Biehn fala assim, eu não vou dar essa ordem. E o cara fala assim, você vai obedecer essa ordem. O cara, não vou dar essa ordem. Você vai obedecer essa ordem, eu não vou dar essa ordem. Se não é um jogador, digamos assim, os PCs são lá, o Sean Connery e o Nicolas Cage que estão lá só vendo esse drama, é uma coisa. Mas se é um jogador te dando essa ordem, dizendo assim, soldado, nós temos uma ordem, nós temos uma missão para cumprir. Aquele cara vai fugir, esses aldeões estão nos atrapalhando, sabe? Se é um PC, se é um jogador que tá na mesa com você, já cria um drama automaticamente. Isso é verdade. Porque não é um PC que você pode dizer assim, capitão, eu atiro no cara, entendeu? Você não vai fazer isso. Ou tem menos chance de fazer isso quando é um PC, um colega seu jogando com você. E tem o drama do cara, né? O cara que é o sargento, ele também tá dividido. Só que ele é obrigado a te dar a ordem.
Acho que o grande lance da campanha militar é a questão da ordem, cara. Você tem que cumprir alguma coisa e... Sem contestar, na maioria. Sem contestar. Porque você está lá para isso. Porque a parte do drama criada é justamente isso. É você cumprir ordens moralmente contestáveis ou, às vezes, ordens que vão contra a sua natureza. A ordem não precisa ser má, entendeu? Não tem essa dicotomia entre bons e maus, sabe? É que igual o filme do James Bond, soldados são sempre imbecis. Filme de soldado, o agente da CIA é sempre um imbecil. Não é assim. Uma campanha militar, essas coisas não são tão claras. Isso é que é fundamental. Afinal de contas, para você estar no exército, cara, você não é qualquer um, sabe? Ainda mais se você for um oficial, ou se você tá um sargento, alguma coisa, que não é um oficial direito, mas assim, você tá naquela patente, você tem aquela patente, você merece estar ali. Tá. Exatamente. E então, você tem o direito de ser obedecido. E aí entra uma outra coisa interessante da linha de comando. Muita gente não gosta de jogar com o soldado, o reco, né, o milico, que faz parte de um destacamento gigante com centenas de pessoas, você é só mais só mais uma engrenagem na máquina da guerra. Por causa desse lance, por causa da rigidez da linha de comando. Você tem uma missão... Muita gente pensa que assim, eu vou ter uma missão muito clara, eu tenho que ir do ponto A ao ponto B, e isso não é divertido. Eu gosto de jogar com a ideia mais do mercenário, o cara pode fazer o que quiser. Isso é verdade em jogos até a Segunda Guerra, em que os soldados eram bastante controlados. Após a Segunda Guerra Mundial, um jogo mais moderno, o soldado no campo de batalha, sabe, o soldado perdido lá no deserto do Afeganistão, o recruta lá. Ele não tem contato com a linha de comando. Ele não tem contato nenhum, ele está por conta própria. Até a Segunda Guerra Mundial, forças especiais era assim. Eram os caras que invadiam um negócio meio... os Inglórios... Bastardos Inglórios. Eles são um destacamento, eles são forças especiais que estão bem no meio do território inimigo, sem contato nenhum com os aliados. Eles podem fazer o que eles quiserem. Numa campanha pós-Segunda Guerra Mundial, numa campanha moderna, é o contrário. As forças especiais, por causa de tecnologia, por causa de internet e satélite, eles estão em constante contato com os superiores. Uma campanha de tropas especiais, de forças especiais num jogo de hoje, no século XXI, aí sim, você tá o tempo todo sabendo o que está acontecendo. Os seus superiores estão até vendo você, como se fosse videogame, nos pontinhos assim. Lá. Então é o contrário. Então você quer uma coisa mais liberdade, determina em que período. Aí você escolhe se vai ser reco ou se vai ser boinas verdes, entendeu? Ou se vai ser fuzileiros navais ou se vai ser milico. Você está falando muito de exército, mas você pode também simular outro tipo de força armada, tipo... ou uma aventura dentro do submarino, dentro de um porta-aviões, ou pilotos de caça, acho que nem tanto. Steven Seagal em A Força em Alerta. Sabe? Acho que a Força em Alerta, submarino é uma coisa muito legal, mas aí não fica tão... fica uma coisa muito mais... Você não tem tanta batalha. Seria uma coisa muito mais intrigas entre pessoas, né? Eu acho mais difícil até, porque se tem uma tripulação no submarino, cara, você não vai colocar gente que não se dá bem lá dentro, sabe? Mas sempre tem. Eu não consigo pensar em aventura, jogo de RPG, né? Aventura dentro do submarino sem ser de terror, cara. Não consigo. Não consigo imaginar fazer uma aventura de submarino sem ser terrorzão brabo. Sem ser Call of Cthulhu. Caçada ao Outubro Vermelho. Nossa, é muito bom, cara. Não, é bom, porque o submarino, você fica... Você tá à mercê de muita coisa, né? Mas eu acho que a aventura tem que ser muito melhor pensada, muito mais bem feita. Sim. E os jogadores têm que estar acho no que clima, nesse caso, ela se aproxima mais de um jogo de estratégia. Sim. Ou de um jogo estratégico, digamos assim, do que de um RPG. Eu acho que você restringe muito o tipo de ação que o pessoal pode fazer. Eu vejo como uma série de skill challenges, se fosse do D&D, uma série de skill challenges. É tentar encontrar, porque assim, eu leio muito o livro do Tom Clancy, eu sou fanático pelo Tom Clancy. E vários livros deles têm ação de submarino. E ele é bem realista. E é fantástico, é emocionante você ler aquilo e não participar. Porque ao fim e ao cabo é uma série de skill challenges. Tentar encontrar o navio, o submarino inimigo sem ser encontrado, tomou um tiro perto, assim, que deu problema, tem que rolar o skill challenge para ver se consegue consertar rápido, ou se reativa o motor, ou se aumenta a potência, se faz a manobra para que um submarino aliado que está com defeito consiga fugir, sabe? É uma série de skill challenges. Aí, como o Ivar falou, fica mais estratégico. A não ser que você ponha um outro tema em cima, igual eu falei, terror. Pode ser também. Acho que daria bem para um live, cara. Pensando aqui. Aí aí fica bem pra caramba. Dentro do submarino, isso é legal. Aí sim. Só falta arrumar o submarino. Mas você tá trabalhando nisso já. Você não viu ali no fundo? Tem um outro elemento. Tanque. Falta um elemento. Nós vamos isolar ele com silver tape. Por isso que tá acabando o silver tape no Brasil, né? Teve um episódio do Mythbusters que eles fizeram um barco de silver tape e boiou. Flutuou. Falta um elemento muito importante numa aventura militar, uma aventura de guerra,
dramática, que é a morte sem sentido. Não pode ter só morte heróica. Muito pelo contrário, não pode ter morte heróica. As mortes, ela tem que ser assim... Sabe... Como é que chama aquele filme? Como é que chama aquele filme? É um filme sobre o dia D. Que saiu mais ou menos na mesma época que por Atrás das Linhas Inimigas. Não sei do que, Além da Linha Vermelha? Além da Linha Vermelha. Né? Atrás das Linhas Inimigas, desculpa, esquece. Atrás das Linhas Inimigas não tem nada a ver. Além da Linha Vermelha. É um filme que saiu na época de Além da Linha Vermelha, mas o pessoal achava ruim porque o pessoal ficava filosofando muito no campo de batalha, era isso? Além da Linha Vermelha, que era Além da Linha Vermelha, que era assim. Era um outro que tinha mais ação. Blá, blá, Gente, como é que blá. chama ele aquele um filme? paradão tudo, né, de guerra, mas... É a típica cena em que vocês conseguem aportar, e aí tá o cara fala assim, conseguimos, ninguém pegou a gente, deixa eu ver uma coisa. Tof, ele toma um tiro e morre. Sabe assim, levantou a cabeça, morreu. Ou então o cara, tem uma cena, acho que deve ser do mesmo filme, que o cara toma um tiro, ele cai pra trás, acho que é Resgate do Soldado Ryan. Toma no capacete, né? Toma no capacete, fala, nossa, que bom que eu tava com o capacete. Ele tira o capacete pra olhar a bala e toma outro. Esse é o Além da Linha Vermelha. Essa linha da linha vermelha? É. Atrás das linhas inimigas E nada a ver, é mais Além da Linha herói. Vermelha, eu acho que tem uma cena também que é assim, você vê a pessoa não morre, às vezes o cara não morre na hora, você vê o seu amigo, o seu aliado morrendo na sua frente. Quando eles atiram no fígado do cara, ele tá lá doendo, né? E os caras estão lá, e aí quem vai dar notícia pra ele, né? Então 6 em volta do cara, fala... Ou então aquela cena típica em que vocês estão andando no Vietnã assim, alguém para e fala assim, gente, e todo mundo olha o que foi. Eu acho que eu pisei em alguma coisa. E o cara pisou numa mina, né? Então, o cara às vezes nem morre, às vezes ele perde a perna, uma coisa assim, mas enfim. Essa morte sem sentido, isso é importante. Agora, como é que você faz isso? Savage Worlds, por exemplo, favorece você Ou você pode fazer igual o Forrest Gump, levar um tiro na bunda. Só que assim, dramático, né? para a Tomar morte ser sorvete. sentido, ser dramática, você precisa fazer com que os jogadores se relacionem, tenham empatia. tenham empatia com aquele cara. Como é que você faz? Savage Worlds é um que favorece isso. Você tem Eu tava pensando, o seu favorece bastante. o pra seu campanha personagem militar, e você tem os 3 extras que você comanda, ou os 2 extras que você comanda. Então você tem uma galera, né, nesse pelotão ou nesse destacamento. E você pode criar eles mais ou menos, né? Nesse caso, você vai ignorar o que a gente falou sobre... O tempo todo nós já falamos 2 episódios sobre NPCs e PDMs, ignora tudo aquilo que a gente falou. Cria esse personagem complexo, dá nome pra ele, dá família, dá características pra ele. Se apega. Faz com que os jogadores se apeguem. Cria um cara meio tridimensional. Faz com que os jogadores gostem dele. Ou então pede pro jogador fazer isso. Faz com que esses personagens sejam quase tão importantes quanto os PCs. E aí você mata ele com um tiro na cabeça. E deixa morrendo, sabe? Ou deixa morrendo. Deixa morrendo, que é mais legal. Porque tem as 2 mortes. Tem essa morte que você pode se despedir do cara. É que nem atrás das Buba! linhas... além da linha vermelha, quando o Uri Harrison pula... Além da linha vermelha, quando o Uri Harrison pula na granada, e a granada estoura ele, que aí é uma meia hora dele morrendo. Ou então a morte em que você está conversando com um cara. Então, porque estuf, né? Que a minha cara... família lá em casa, não sei o quê. E não dá tempo nem de olhar pro cadáver, porque ele tomou esse tiro, porque foi o primeiro tiro dado por causa de uma blitzkrieg dos alemães, por exemplo. E aí você tem que levantar correndo, depois explode tudo, você nem acha o corpo do cara. Depois disso, cara, você vai fazer os caras procurando pelo corpo. Você vai fazer o funeral. Põe aquela musiquinha, sabe aquele trompete, assim, fazendo aquela musiquinha do final do Predador, assim. Grava os 21 tiros, coloca os 21 tiros, abre uma Bíblia e lê aquelas passagens que eles sempre falam, né, das cinzas às cinzas. Faz o funeral do cara. Faz eles irem na casa da família, entregar a bandeira pra mulher, ou então avisar, né, que ó, seu marido, seu filho, seu pai não volta mais. Eu em serviço à nação. Assim. Gasta metade da sessão quando esse cara morrer, cara. Seus jogadores vão amar você. Agora, tem um outro lado, que é a aventura heróica. Os X-Men da guerra. A aventura heróica, se tiver morte, ela vai ser uma morte heróica e vai ser no final. Inclusive, você pode combinar com seus jogadores, inclusive. Inclusivando, né? Inclusive... Sei que você tá falando de campanhas atuais, mas tipo, seria a morte do Boromir no Senhor dos Anéis, alguma coisa assim. Uma coisa bem heróica. E uma coisa que você pode combinar com o jogador. Ou com os jogadores. Você fala assim, um de vocês vai morrer no final. O que vocês acham? Uma morte heróica, salvando todo mundo. Ou então você chega pra um cara, metade do caminho dessa campanha, chega pra ele e fala assim, o que você acha se o seu personagem morrer no final, assim? Sabe? Ou salvando todo mundo. Porque eu gosto de ser surpresa pra... É que tem jogador combinar com um pra ser surpresa pros outros. Tá. Porque tem jogador que não gosta de ser surpreendido nesse sentido. Mas tem jogador que gosta. É legal você conhecer o jogador, assim, saber o quanto que cada jogador se apega ao seu personagem. Isso vai de acordo com a mesa de jogo. Você propõe pra eles ou deixa eles surpreender. Eles tem que saber se eles vão gostar ou não. A aventura heróica, a patente, ela ainda existe, mas ela é um pouco mais flexível. Você é o Rambo, né? Tipo, você matou todo mundo. Não, é que nem... É como se fosse o comando para matar. Sabe? É que Perdão, falei besteira. Como se fosse o Predador.
Como se fosse o Predador, Isso. exatamente. Aquele grupo lá. Ali tem as patentes e tem quem são, obviamente, os líderes ali, mas isso não é muito importante. No The Unit também tem o Master Sergeant lá, que é o líder dos outros 3 tem a mesma patente, mas não é muito importante. Eles são meio espiões, assim, meio Nossa, troços. então aquele eles joguinho... eles já trabalham junto faz tempo, então eles já têm uma dinâmica muito boa entre eles. A insubordinação raramente acontece. Ou então aquele jogo Comandos, lembra? Jogo. Verdade, jogo de videogame Commandos, é Nossa, muito bom. era muito divertido. Então, assim, tem a patente? Tem, mas não é importante, sabe? No máximo, você, se é o sargento, você vai falar igual, por exemplo, no Doom, por exemplo, que o The Rock chega pro cara e fala "Shoulder your fucking weapon, soldier", né? Porque o cara tava meio mole, não sei o que, temos que chamar reforço, não sei o que. Aí ele dá um esporro, mas é a única hora, entendeu? Você vai ter no máximo, no caso do Doom, é o cara que dá os comandos, que ele fala você, e eu e ele e o cara. Você tem o sargento que é autoridade, mas não é autoritário, nesse caso, né? Você vai pegar aquele jogador que criou um personagem que é um líder natural. Sabe, o cara que normalmente vai dizer assim, você pega o jogador que geralmente faz isso, né? Sou o jogador que é mais tático, ou o jogador que é mais interessado nesse tipo de coisa. Mas não é necessário. Você tem a aventura gratuita do Amethyst, que é aquele cenário de D&D, mistura fantasia e armas de fogo. A aventura pronta que vem para você apresentar o cenário para os seus jogadores não é, na verdade, no cenário. É para apresentar as regras, que são para apresentar as 4 classes militares modernas com armas de fogo. E as regras, né? Perícia com armas de fogo, essas coisas. Que chama Biohazard, que é uma aventura de zumbi. Inclusive, eu já gravei a primeira parte com o grupo de domingo. Faz meses que eu não consigo os meus jogadores para gravar a segunda parte, mas já fizemos a primeira parte. É uma equipe de resposta rápida. Só que não tem patente. A gente começou a jogar e eu comecei a me dar conta de que não tem patente. Tem os nomes dos caras, mas não é sargento fulano, capitão fulano, cabo fulano. Não tem patente. Só que eles são soldados, eles são militares que foram lançados com o Black Hawk, joga eles de paraquedas, não sei o quê. Mas não tem patente, porque não é importante. O jogo já está meio definido, porque você tem os 2 strikers, você tem o defender, você tem o controller e você tem o líder. Então já fica mais ou menos natural. Por exemplo, o personagem que é o médico, ele naturalmente vai fazer certas coisas sem precisar que o sargento mande, por exemplo, né? Eu já citei esse jogo, essa campanha que eu participei algumas vezes aqui nos episódios, que é aquele Anomaly Squad, que é uma campanha meio de supers, meio de space, mas era militar também. E também não tinha um sistema fixo e não tinha assim, nada muito formalizado, a não ser o seguinte, a experiência de cada personagem era refletida na patente dele. Uhum. Então o cara começava como cabo, como soldado, sargento, e na mesa tinha um cara que era capitão, que era coronel, assim, porque ele já jogava aquilo lá faz tempo. Né? Uma coisa que dá pra fazer com o Savage Worlds, porque o nível de experiência do Savage Worlds começa assim, novato, veterano, o seasoned seria o quê? Seria experimentado? O seasoned seria o cara que é experiente. Você vai subindo. Ali você pode ir colocando ranks também, né? Você cria lá um rank, pega essa... exército, marinha, aeronáutica, né? Você olha na internet, muito fácil você pegar patentes de vários países, inclusive do Brasil, é muito fácil você pegar essas patentes. Jornada nas Estrelas, por exemplo, você tem umas campanhas mais militares, dá pra fazer futurista, agora que eu tô lembrando. Você pega jogos como aquele Away Team, que é um jogo comandos, só que é pra Jornada nas Estrelas, que é bem infiltração mesmo. Ou filmes de Jornada nas Guerra Estrelas. nas Estrelas também dá pra fazer, né? Na época do Clone se for Wars, Clone Wars, sim. Se Clone for Clone Wars. Wars, sim. Inclusive, o primeiro jogo que nós vamos jogar vai ser de Clone Wars, porque é o suplemento que eu mais gosto de todos, que é o Clone Wars. Dá pra fazer, sim. Você tem lá as patentes. Você inventa as patentes. Esse é o Clone. Jornada das Estrelas, por exemplo, tem 4 patentes. É muito mais simples. Não precisa ser complexo como as patentes. Jornada é alferes, tenente, capitão, comandante e almirante, né? São 5. Alferes, tenente, aí tem tenente júnior e tenente. Tem tenente comandante também. Aí vem tenente comandante, comandante e capitão. São 5. E almirante também. Aí tem os almirantes, que são as 4 estrelas, né? Que os caras usam roupa de carnaval lá. Cada almirante monta a roupa do jeito que você quiser. Mas essa você nunca viu os almirantes, né? Porque os protagonistas vai até o capitão no máximo, né? Só quando o Kirk era almirante. Aí depois ele foi demovido. Dá pra fazer. Eu tô jogando um Play by Forum, que quem tá mestrando é o Debor, do Holocast. E nós temos patentes. É importante sim, porque você tem, por exemplo, o primeiro oficial é um PC. Né? O meu personagem é um médico, por exemplo. Então ele tem, se ele quiser. Como é que fala? Quando você quer contrariar a ordem de alguém a qualquer momento, teoricamente o personagem pode fazer. Dentro do contexto, todo mundo já entrou no clima. Tipo, o cara que vai fazer um alferes, ele sabe que ele vai ser pau-mandado, entendeu? O Paulo Antunes, por exemplo, fez um tenente-comandante da segurança. Quer dizer, ele é o chefe da segurança, você não contesta ele. É muito legal quando tem essas reuniões entre os PCs e NPCs que um fica dando ordem, assim, sabe? É muito divertido. Porque nós já entramos para jogar já sabendo que nós vamos usar aquelas patentes meio relaxadas, mas vamos usar aquelas patentes de Jornada nas Estrelas. Assim, e dependendo do sistema, por exemplo, vamos pegar um que eu conheço, que é o GURPS.
se você comprou a patente de capitão, de general, alguma coisa assim, você tem direito a usar aquilo. Aham. Né? Bom, mais uma coisa a acrescentar ou já podemos resumir? Eu só achava que quando a gente falou em fazer um capítulo de campanhas militares, a gente fosse citar Um mais... episódio. Um episódio, desculpa. Jogador de vampiro. A gente fosse falar mais de campanhas em que você controlasse exércitos também, não só controlar um personagem que tem uma patente, alguma coisa. Campanha Podemos fazer um militar episódio sobre isso. eu entendo sobre controlar exército, tipo, seria mais de estratégia mesmo, tipo Foi o que eu falei, que seria a tabuleiro. terceira, mas ele tirou, mas é uma coisa mais de eu acho estratégia. que esse tema, a equipe antiga já abordou uma vez, mas eu acho que a equipe nova pode abordar de novo, porque não tem motivo para um tema que já foi abordado ser abordado de novo. A gente não consegue esgotar um assunto em meia hora. Aí tem visões E sem falar que são as visões né? diferentes. Acho Ainda que nós mais podemos... nós, né? Porque quando eu falei que eu não gostava de campanha militar, eu não gosto desse tipo, de controlar exército. Agora, se tá. tem o drama, se tem espionagem, isso é que a gente jogou o MAC, como é que chama? Time of War. O Time of War, que a gente fez espionagem, isso eu achei muito legal. Agora eu não gosto de controlar, tem a sua tropa aqui, como é que você vai invadir? 3 Que é o contra que eu 2, curto. Vladivostok contra Dudinka. Que é o que o Arthur falou assim, comandar os generais, os marechais. Isso, você ser um... Olha, podemos gravar um episódio sobre isso. Podemos, É semana uma que vem, boa. então? Acho que da próxima vez eu aviso melhor como é que é o tema. Tipo, eu devia ter falado que era o drama da guerra, enfim. A gente tem que voltar a trocar show notes, como é que fala isso aqui? Nós temos que fazer reuniões de Figurinha. pauta. Fazer reunião Por de isso. pauta. Ou não, então trocar pautas, porque até semana passada nós gravamos um monte de coisa que a gente tinha combinado há meses. E aí de repente esgotou e eu falei, agora não vamos gravar. Aí eu joguei Uma toda a lista lista. de 15 tópicos. E muito bons, por sinal. Sim. Tá? Muitos tópicos legais ali. Então, mas vamos começar a discutir aqueles tópicos antes de gravar, então. É que vocês, eu concordo, não gostam de discutir 100%. Vocês não gostam, e eu concordo, de sentarmos aqui, todo mundo sabendo o que eu vou falar. É legal ter a surpresa para ter a discussão mais orgânica, né? Tem podcasts que funcionam muito bem com script. Nós funcionamos com um pouco de script, não muito. Mas a gente podia ter um pouco mais de script. Porque o Alexandre, por exemplo, veio sem saber do que eu queria falar, por exemplo. Né? Vamos fazer isso melhor. Né? Da próxima vez, viu? Obrigado. Mas enfim, você falava de campanhas militares e... Não, é isso mesmo. Eu achei que campanha militar, pra mim, era isso. Era controlar exércitos, não controlar um soldado. Entendeu? Um soldado, pra mim, pode fugir do militar muito facilmente. Você pode ir pro drama da família, você pode ir pro drama de estar na guerra e ver o seu amigo morrendo do seu lado. Isso já foge um pouco até do militar. Vai pro... É legal você começar assim, depois ir pra porque- questão de comandar tropas. Porque né? campanhas heróicas... Fica mais pessoal a experiência. Campanhas heróicas ou campanhas dramáticas, elas podem acontecer em qualquer tipo de cenário. A proposta é isso dentro do exército, em face da guerra. Você vê tanto o heroísmo na guerra, ou o drama na guerra, o horror na guerra, né? E tratando com um elemento dramático muito bom, que é como é que fala? A linha de Hierarquia. comando. A hierarquia. Uma coisa interessante também E ter que obedecer ordens que você Isso. não gosta. pro GM, ou DM, seja lá o que for, esse tipo de foco na campanha, esse tipo de viés, ele facilita muito a criação da aventura, porque você tem as suas ordens e você tem que seguir aquilo. Fica meio trilho. A gente falou de que aventuras trilham um tempo atrás. Aham. Mas, geralmente, missões militares são meio trilho. Ou você cumpre ou você não cumpre. Não, mas tem um jeito de fazer. Se você for tropas especiais, por exemplo, você tem o lance de... Igual a gente jogou no Time of War. Vocês têm que invadir esta base aqui, neste planeta, e roubar pelo menos um mecha. O que tem lá? Tem 4 mechas, o perímetro tem 2 câmeras. Eu descrevi lá, beleza. Go! Vocês é que montaram a própria missão. Né? No The Unit, na série The Unit, tem muito isso. Eles têm uma missão. E boa parte do começo do episódio é eles preparando a missão. É que eu acho, o que eu quis dizer na verdade foi o seguinte, é muito mais... Você não precisa se preocupar muito com a motivação do personagem para ir atrás da aventura. Você entrega sim. a aventura para ele e fala, a sua missão é essa. E aí o drama pode estar nele não querer fazer aquilo, por exemplo. Ou nas Mas tem que dificuldades, fazer. nas complicações no meio da missão. Ao chegar lá no aeroporto para matar o cara que tá lá, você descobre que ele tem mais gente, né? Como é que você faz? Não vamos usar mais a bomba? Vamos decidir a dar um tiro de sniper? Mas tem o risco do outro cara fugir. Tem todo esse problema, né? De você ter que cumprir a missão de uma maneira que não te deixe muito dividido internamente, mas que ao mesmo tempo você conseguiu cumprir a missão, porque afinal de contas você é um soldado. Você tem que cumprir. Vamos resumir então? Vamos. Bom, vamos falar de algumas outras ambientações de guerra ou de campanhas militares também, que eu acho que dá pra rolar. Império Romano. Você falou do Império Romano também. A Era Napoleônica também. Parte de um pouquinho antes até, a Era dos Mosqueteiros e tudo, que
tinham muito essa parte de você estar numa... Você tinha ordem, né? Você tinha ordem, mas os batalhões eram menores, mas às vezes você tinha, assim, várias unidades e vários tipos de unidades diferentes. E o mais importante, o rei, ou o general, o marechal de campo, estava lá junto com você. Uhum. Né? Eram combates em grande escala mesmo. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o que mais que tem? Primeira Guerra Mundial é legal a parte das trincheiras, dá pra ter muita... Dá pra ter muito drama. Dá. Guerra entre trincheiras. Guerras de independência. Vietnã. Guerra de independência. Guerra Né? Guerra de Canudos, cara, imagina que divertido. Aí você sendo soldados, né? Do lado dos soldados, né? Dá pra fazer muita coisa. Revolução Farroupilha. Cara, é interessante, porque você pode ser o dos separatistas, né? Ou você pode ser tropas do governo. Ou seja, tem que ter guerra. Tem que Você ter pode guerra. pegar. Você quer fazer aventura Agora de é Império guerra, Romano? cara. Você pode pegar aquela. Tem um filme chamado A Última Legião, com Colin Firth. Você pode quer fazer uma coisa, forças especiais, você pega aquele do Rei Arthur, mais recente, do Antoine Fuqua, que acho que chama, o diretor. Tá pra sair mais um agora, né? A Águia, sim. né? É, a águia. Você pode também pegar os livros do Bernard Cornwell, também. Também. Aquela série do Arqueiro, por exemplo, comecei a ler. Não, tem aquela do Sharp também, como é que chama? Ele pegou o... É um negócio mais moderno também. Mas são assim, é a ficção histórica, onde o cara escreve um romance baseado nos eventos históricos que aconteceram. Mas é heróico realista, né? Não é muito dramático, né? É que é focado em 1 ou 2 ou 3 personagens só. Né? Então você passa por todo o drama da guerra e também as batalhas que vão acontecendo. E você vê a batalha na ótica de um soldado, 2 soldados que estão por ali. É a ponte do Rio Kwai? Ou é a ponte sobre o Rio Kwai ou a ponte do Rio Kwai? Ponte do Rio Kwai. Você quer uma coisa mais heróica? Pegue os filmes de guerra dos anos 40 e 50. Você quer uma coisa mais dramática? Pega os filmes de guerra dos anos 90 e anos 2000. Né, que é bem mais dramático. Considerariam um tema tropa de elite, a nossa tropa de elite, como uma campanha de guerra? Não. Acho que sim. Se você colocar esses elementos de patente, drama, fazer coisa que você não quer, violência, lidar com consequências. Tudo que tem no filme, tudo que né? tem, cara. A única diferença nesse caso é que você não está combatendo um exército formal. Tá? Você está combatendo combate urbano e... Você não tem o seu inimigo não é tão definido, né? Exato. Ele está misturado no E meio. outra coisa, eu você acho não que está sim. longe de casa. Acabou o seu turno, você pega o ônibus e vai pra casa. Você tira um pouco desse elemento de estar numa terra estranha, mas dá pra fazer. Mas eu acho que sim, eu acho que vale a pena sim. É legal. Tem um suplemento legal para isso que é o GURPS Cops. Tem um que chama GURPS GURPS Cops. GURPS Cops, é para campanhas policiais, na verdade. Você já ouviu falar daquele RPG do Day Seed, que é um brasileiro, que é o Ao Cair da Noite? Ao Cair da Noite ou No Cair da Noite? Ao Cair da Noite. É Dayside, acho. Acho que ele chama Day Seed, ele se chama de Day Seed. Tá. Tem uma aventura que você pode pegar, que chama Missão Dada, Missão Cumprida. É interessante. Então vamos resumir, vamos acabar com esse episódio, vamos resumir. Primeiro, aventuras militares você tem dois focos. Drama ou heroísmo. Mas mesmo no heroísmo tem um pouco de drama. É que tem o drama do horror da guerra e tem o drama heróico. Um elemento importante, patente. Tem que ter linha de comando, tem que ter hierarquia. Por mais que seja mais flexível ou mais rígida, tem que ter. É um elemento importante, porque você tem que fazer coisas que nem sempre você está com a consciência limpa para fazer. Você pode ser tanto forças especiais quanto reco. E aí depende do que você quer. Você quer que você esteja constantemente em contato com os seus superiores e todo mundo sabendo o que está fazendo? Ou você quer ser um grupo com poucos recursos perdidos no meio do campo de batalha? Se você quiser reco, então isso tem que ser agora na Guerra Moderna. Se for forças especiais, tem que ser Segunda Guerra Mundial. Ou inverte, né? O drama é um componente importante. Tem que ser dramático, tem que acontecer coisas que você... Tem que ter complicadores, a aventura não pode ser heróica, D&D, vocês são mercenários, vamos pegar o tesouro, vamos matar o Saddam Hussein, né? Não pode ser, tem que ser uma coisa dramática. A questão humana está muito presente, né? Exatamente, os dramas, dilemas e conflitos internos entre os personagens. Num jogo dramático tem que ter mortes sem sentido, de personagens que você goste, e ao final pode inclusive ter morte de PC, e na aventura heróica isso acontece pouco. Né? Os caras que morrem são as camisas vermelhas só pra você mostrar que o inimigo é mortal. Meu Deus, eles chegaram com um tanque. Como é que você sabe? Porque a galera que tá do seu lado, que você nunca viu na vida, explodiu. Aquela outra unidade. No máximo, uma morte, ou todo mundo morre no final, mas de maneira heróica. Que nem o Capitão América, que morre porque ele tem que desviar a bomba atômica que os nazistas mandaram. E os períodos, né? É importante que você esteja num momento de guerra. Tem que ter conflito. Beleza? Os grandes períodos de guerra da humanidade. É isso aí.
Eu acho que não é essa música. Não, pera um pouquinho, é voz de fundo agora. Eita, ai. Estraguei a abertura, gente. Não, Mas falávamos o quê? Do M2000, então? Verdade, teve um monte de voz de fundo fora dos microfones aqui. Podia ter aproveitado. A gente tá falando de tênis aqui. Tênis, que eu vou começar a correr. O calçado. Tênis, Marcelo vai começar a fazer academia. Vamos fazer uns treinos muito loucos lá. Puxa ferro lá. É. Marombar, como diria o... Como diria quem? Não sei quem diria. Brincar de Schwarzenegger. Saúde... Como é que é? Como é que era que o cara falava na escolinha do Sr. Raimundo? Saúde é o que interessa. É. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Isso! Desenterrando. Muito bom. Paulinho Saúde, Paulo como é que era? Cintura. Paulo Cintura. é. Paulo Paulo Cintura. Cintura. E o Chico Anísio morreu? Ainda não. Não, tá Não. quase, né? Tá quase. Na- Coitado dele. Como diria um amigo meu, o cara tá ali na curva do Calombo já. Curva do Calombo, velho. Deus do céu. Zorra total. Ou Ele só então, faz isso agora, né? Um amigo meu, ele foi pros States. E ele voltou. Ele trouxe pra mim um iPod, velho. É um iPod... Classic. Ah, aquele 60... 160 GB de Muito grande, HD, cara. velho. É muito Agora- gigabyte, né? Agora com aquele... Ele roda vídeo, né? Roda vídeo. Com aquele MediaMonk, ele vai baixando os podcasts, já assinei os feeds, tá? Ah, o MediaMonk funciona com iPod? Funciona. Olha que interessante. Aí ele já... Ah, porque o iTunes não dá, velho. E o MediaMonk ele já pega a capinha pra você. Ele só não grava. Eu uso o Windows Media Player pra gravar mesmo. Aham. Aí eu estava ouvindo os podcasts. Esse é eu o gancho, gosto, eu esse gosto é o bastante gancho. do iTunes. Eu gosto Esse é o muito, gancho, me serve sabe? muito bem. Eu tava ouvindo nossos podcasts. Ah. E eu Os ouvi nossos você- ou Você os tava outros? ouvindo, Os você tava nossos. ouvindo no seu próprio podcast? Não, Tem comentário sobre isso. Pode É. falar. Não, fala pouco comentário sobre isso. Essa obsessão que você tem com você mesmo. É a sessão que eu tenho comigo. Não, o que eu não gravei, que vocês gravaram. Foi o Que de... você até falou assim, não, o Arthur devia estar aqui. Foi o de... No final do ano, então. É, Foi como é o que final chama? do Teve ano. De vários que a sistemas gente lá, tava né? aqui, do... você não tava. Recompensa. 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 É esse mesmo, que você falou do AD&D. Eu aproveito pra do você não estar D&D. aqui pra falar mal de você. É, eu percebi. Teve um que você tava botando fogo nos carrapatos É, dos esse cachorros. mesmo aí que vocês falaram. Cara, e você tava botando fogo mesmo, cara. Por isso que eu falo, Arthur. Um dia se acontecer um apocalipse zumbi, tá? Não, os ouvintes não É ouviram pra que cá que nós o microfone não capta, mas a gente vê que eles estavam... E passava uma labareda assim, né? carrapato estourando. E eu tô aqui pra dar uma resposta, Marcelo. Ah, a sua voz de fundo vai ser extra? Vai ser, Episódio extra, vai ser de resposta hoje. Vai, cara. Arthur, 2 minutos pra réplica. 2 minutos. Então, basicamente, você, sem contar as edições internacionais, vamos se focar em edição nacional. Mas você ouviu também By the view. Mas você ouviu também os outtakes, que a gente falou de um monte de outros RPGs nos outtakes. Você não ouviu os outtakes? Acho que ele Não. não tá com o feed dos outtakes. Aliás, Não, os outtakes precisa de senha. vai falar, hein? Não, eu ia falar Não, não ia falar senha. Cara, eu não lembro da senha. Ah, que bom. É que como eu participei deles, eu não peguei os outtakes, né? É que eu coloquei nos fóruns que só tá acessível pros podcasters da Terceira Terra. Ah. Eu coloquei a senha lá porque quem grava os podcasts da Terceira Terra eu já dei a senha. Acho que todo mundo ouviu. O Ivar ouviu também, né? Eu sei qual é. Eu participei dos outtakes, né? É verdade. Eu não soube de novo. Mas você não sabe o que foi que eu tirei, por A exemplo. minha obsessão comigo mesmo não vai tão longe. Você não ouviu, por exemplo, nos outtakes você ouviu que eu fiz aquela musiquinha? Não. Fiz a musiquinha com meus Não vi. Então, eu coloquei nos outtakes a musiquinha, ó, eu coloquei uma musiquinha com os meus Depois você entra no fórum, que vocês dois não entram muito no fórum. Vai lá no Podcasters Lounge, que ele pra você é visível porque você tá no grupo de podcasters. Tá. E aí entra lá e tem a senha dos outtakes. Aliás, vocês deviam entrar, porque a comunidade tá ficando cada vez mais legal. Eu tô vendo. ela eu tá tô muito mais acompanhando. ativa do Eu preciso que... lembrar, falar em senha, eu preciso lembrar minha senha, velho. O fórum mesmo, porque Tá, e que isso tá tem a tendo ver muito com o comentário meu- na página do... Então, mas de aí... Mas é que download. reflete do fórum. entendeu? Você escreve no fórum, aparece como comentário. E E vice-versa. aquela página de comentário não gosta de mim, do download mesmo. Ah, é? Que eu faço comentário, ele vai parar no meio da página. Tem 10 comentários em cima e 10 embaixo, o meu no meio. Fala, pô, ninguém vai ler o meu agora. Escreve Não, no mas fórum. Vai no fórum que é mais legal. E tá tendo muito mais... E as pessoas estão se inscrevendo nos fóruns agora, que postavam só na página de download, né? Inclusive uma dica para os ouvintes que estão ouvindo isso aqui e ainda não entraram no fórum, você não tem que criar cadastro, tá? Já tem um tempo que eu instalei um negocinho lá que você pode logar com a sua conta do Yahoo, conta do Gmail, conta do Twitter, conta do... O que mais? São 6 contas. WordPress também. Do WordPress. Facebook, não tem? Tem no Facebook? Eu acho que tem.
Eu não lembro. Eu sei que são 6. Porque assim, a versão paga daquele aplicativo permite até 20. A versão gratuita até 6. Acho que 6 tá bom. 6 tá de bom né? tamanho. Então você não precisa criar seu cadastro. Você pode... Clica lá em logar ao invés de criar. Né? Clica em login que abre pra você escolher. Tem, Acho que do Blogger com a também. minha réplica. O que você Do tem a ver com a Blogger. minha réplica do Nada. AD&D? Você não replicou ainda? Então, Vamos ver tá. aí. O Então vamos lá. Vamos Sistemas pegar, nacionais. então, se pegar os sistemas nacionais de AD&D... Desculpa, Arthur, esquece o seus 2 minutos D&Dzinho. terminaram. Droga. Tá, e me mostra alguma página de livro que fala sobre miniatura. Alguma página de É, livro? do livro. Ah, você tá falando só dos nacionais, né? Eu tô falando dos nacionais. Tá. O D&D da Grow. Não, eu tô falando do AD&D. Ah, do AD&D? É. Ah, isso é um pouco... Os módulos do Forgotten Realms, que tinham mapas com hexágonos. Mas os mapas eram grandes, era pra mostrar a Mas- localidade, Mas não era, vinha, não servia... vinha com uma folha de acetato pra você medir distâncias. Sim, mas não era pra você andar com carinha na... Ah, não? Ó, Não. em primeiro lugar... Então por que vinha com miniatura junto? Isso no D&D, primeirzinho, o primeiro D&Dzinho. First Quest tinha. First Quest era um suplemento. Não, First Quest era Falando o dos AD&D. livros. O First Quest era o AD&D para iniciantes. Isso. Que vinha com miniatura e vinha com 4 mapas divididos em quadrados. Uhum. E com dados também. E com dados. Vinha com o mapa, vinha com os dados, vinha com a ficha prontinha. Era o kit. Era o kit. First Quest E era vinha- AD&D já? Era AD&D. Era AD&D. Era AD&D. Era o AD&D para iniciantes. Porque o AD&D, por causa dos... Como é que chama aqueles livros de... Bom, o AD&D tá ficando muito complexo. Agora outra né? coisa, vamos Não, lá. pera um pouquinho, deixa eu terminar. Que é RPG Não, mas que tem perícia. O senhor pediu, É. agora ele vai falar. Então vai lá. Marcelo, Em primeiro tréplica, lugar, eu meio não minuto. tô com um livro Marcelo, aqui. treplicante, Porque se eu tivesse com um livro Eu aqui, vou pegar, eu acho que eu até eu vou achava. pegar. Mas não, pera um pouquinho, mas eu tenho uma informação pra você. Eu quero pegar. Não, pera aí. Do AD&D, primeira edição. Conversa besta, hein, diabético? O AD&D primeira edição Vamos não saiu no conversar Brasil, né? paralelo aqui. Do Vai, AD&D vai. primeira edição pro AD&D segunda edição, eles café, mudaram o sistema de distâncias justamente para tirar o foco das miniaturas. No AD&D primeira edição, todas as distâncias de quanto você anda, quanto você ataca com a distância do ataque da arma, a distância do efeito das magias, dos monstros aqui, era tudo em polegadas. Na primeira edição, porque era para você medir na mesa de jogo mesmo. Isso aqui vai virar episódio, hein? Vai. No AD&D, Contrato eles social, tiraram... Não, não, isso na aqui é mesa. Guerra das Edições já. No Ah, AD&D, legal, legal. eles tiraram o foco das miniaturas. Só que pra jogar, sempre é mais fácil com miniatura. Senão vira confusão. Diabético, você tá numa pra estrada, jogar, tá? pra jogar combate. Uma estrada que vai do Combate, leste pro oeste. só. Mas uma mesmo placa lá Mas dizendo, o segunda Cidade edição não é do focado Leste, em combate. Cidade do Oeste. Se você pegar as perícias ou... É o maior ou- Você capítulo. pode seguir a estrada ou você pode sair Tá, pela floresta. que seja, mas não, deixa eu ver. Eu quero Não é ir o pro maior norte. capítulo. O No segundo AD&D maior não. capítulo de magia. Beleza, cara. Tá, o Quando você segundo vai passar por uma Quer dizer, o maior floresta, capítulo de magia. pinheiros ali. Mas- Bem fechada. Você tem noção que os ouvintes não estão ouvindo nada, né? Eu tô conseguindo concentrar no que o Arthur tá falando, o diabético conseguiu concentrar. Os ouvintes não entenderam nada do que foi dito. Marcelo, você que curte Star Trek nova geração, é mais ou menos o que o George LaForge tem, só que não visual, é auditivo. A pessoa vai escolher o que ela quer ouvir. Você consegue fazer isso presencialmente. Numa gravação você não consegue fazer. Vamos ver o que o pessoal fala. Então, cara, Meu você tá Deus. passando pela floresta de Pinheiros. E aí? Ouvintes, não me Pô, a xinguem. Eu discussão vai tá- que tá fazendo, eu só tô A discussão seguindo. tá mó interessante aqui, vocês estão perdendo, cara. Estão perdendo, velho. Ah, É que, sinceramente, cara, eu acho que essa discussão tá enterrada no passado. Seria interessante se ela tivesse enterrado no futuro. A gente tem que viajar para o futuro e encontrar ela lá com um papel dizendo assim: Marty McFly, me encontre em tal lugar. com as suas miniaturas do AD&D. Bom, resumindo, Não. você acha que o AD&D o foco não é combate? Tem o combate, mas não é o foco. Eu acho que o foco é... Tem o combate, É o que ele acha. mas não é só o foco. Porque, cara, eu não conheço outro RPG que tenha, tipo, perícia agricultor. É por isso que na GURPS, próxima... Pescador, GURPS tem. GURPS. GURPS tem. Tá? De fantasia medieval. Você sabe por que tenha- não tem? Porque é inútil. Ninguém pega, ninguém usa isso. Tá, o e- Henker discorda. É por isso que eu queria que o Henrique estivesse aqui. GURPS Fantasy tem. Tem também? Tem. GURPS claro. Fantasy tem? Tem. Pode ter o que você quiser. Pode ter o Wolverine com... Você sabe por que ninguém pega perícia agricultor ou escrevente? Porque é chato. Contabilidade. É, tipo assim, você... Ivar, quantos professores ou quantos tradutores você já interpretou na mesa de jogo? Nenhum. É, quantos técnicos de som, quantos atores já interpretou na mesa de jogo, diabético? Nenhum também. Pois é. Mas não, Não é é chato inter- ser ator, não fala que é chato. Não, Mas eu não vou jogar entendi, RPG, entendi o que eu não o vou Marcelo jogar falou. RPG pra simular minha A vida própria real, vida. né? É, pra É claro. simular a vida real. Sabe, quantas pessoas vocês conhecem que Não, são... mas daí não é pra simular a vida real. sargento Isso daí de- seria a profissão da pessoa. Quantas pessoas vocês conhecem que são sargentos de forças especiais?
Existem, mas vocês conhecem algum? De forças especiais, não. Conheço. É por isso que a gente vai jogar. Quantas pessoas vocês conhecem que são astronautas? Mac Warrior. Vamos jogar com astronauta, então. É que o cientista de foguete, eu duvido, baseado no que eu perguntei para esses dois, que é uma amostragem muito acurada, eu duvido que o cientista de foguete da NASA, ao jogar RPG, sente e cria um cientista de foguete da Eu NASA. acho que a gente vai ter que fazer um guerra de edições, a gente vai ter que se argumentar. Eu e você. Eu fico de mediador, Não, então eu vou Esse fazer o seguinte, episódio vai estar existe- doente. Fico de mediador só pra atacar. Vamos ver o que os ouvintes falam sobre isso. Ainda mais agora que os fóruns estão mais participativos. Estão mais ativos, vamos ver o que eles dizem sobre isso. Flame Wars na Terceira Terra. Se eles conseguiram ouvir alguma coisa, né? É verdade. Mas é bom, porque aí eles